Vamos ver então um exemplo relacionado a problemas de mistura. Temos então um tanque com 20 kg de sal dissolvido em 5.000 litros de água. Então já temos aqui a massa inicial dentro do tanque, ou seja, o tanque não contém água pura, contém 20 kg dissolvido. Então, se a gente indicar Y de T como sendo a massa de sal, o que a gente tem? Que Y de 0 é 20 kg, né, que é a massa inicial. Temos mais o que? Água salgada com 0,03 kg de sal por litro entra no tanque. Então isso aqui é a concentração de entrada. Concentração de entrada é 0,03 kg por litro. É importante botar a unidade porque pode ser que um ou outro não esteja na mesma unidade. E a taxa de entrada, não é a taxa de entrada, né? A velocidade com que essa solução, porque não é água pura, né? Entra 0,03 kg de sal por litro no tanque a 25 litros por minuto. Então a velocidade de entrada é 25 litros por minuto. Aí essa solução é bem misturada e sai do tanque a uma mesma taxa. Então o volume no tanque não varia, né? Esses 5.000 litros permanecem constante, já que entram 25 litros por minuto dessa substância, né, dessa mistura, e saem 25 litros por minuto. Então, temos agora então que a concentração de saída, eu não sei, eu só sei, né, que a concentração de saída é quilogramas por litro, mas eu não sei qual é o valor da concentração de saída. Eu só sei que ela é completamente misturada e sai do tanque a mesma taxa. Bom, aí como é que eu posso determinar essa concentração de saída? Vou deixar aqui a interrogação e vou botar aqui a velocidade de saída. A velocidade de saída também é 25 litros por minuto. Não precisa botar negativo, tá? Porque a gente já colocou lá na fórmula o sinal de menos, né? Taxa de entrada menos taxa de saída. A pergunta é, quem é esse CS aqui, né? Quem é essa concentração de saída? Qual é a massa dentro do tanque? Quando eu abro, né? A partir de certo instante t. Observe que aqui a gente está analisando num tempo qualquer. Bom, a gente sabe que é massa por volume. O volume no tanque é constante, o volume no tanque é 5.000 litros. Então, essa concentração de saída vai ser o quanto de sal eu tenho no tanque no instante t. Bom, quanto de sal eu tenho no tanque no instante t? Eu indiquei por y. Então, é y dividido pelo volume no tanque. E o volume no tanque é 5.000, já que ele se mantém constante. Tá, Antônio, se o volume estivesse diminuindo no tanque, ou seja, estivesse saindo mais, a taxa de vazão fosse maior que a taxa de entrada. Aí a gente vai ver depois como que corrige isso. Tá? A gente vai fazer um exemplo onde a taxa de saída é menor ou maior que a taxa de entrada. Aí o volume aqui depende de T e aí a equação muda um pouquinho. Tá? Então a concentração de saída, só lembrando, né, é massa pelo volume. Massa pelo volume. Só que a gente não sabe se a concentração de sal está permanecendo constante dentro do tanque. Provavelmente ela está variando, porque está entrando, né, uma certa quantidade aqui de sal. Como a taxa de vazão é constante, a tendência é que a quantidade de sal se acumule dentro do tanque. E a gente quer saber, né, qual é a quantidade de sal depois no instante t. E aí eu preciso então da concentração de saída. A concentração de saída é uma quantidade de sal que eu não sei. Tá? Não é constante, tá? Depende de tempo essa concentração. Isso aqui é um y de t, dividido por 5.000, que é o volume no tanque. Bom, e aí ele pergunta, né, qual é a quantidade de sal que permanece no tanque depois de meia hora. Observe que está todas as unidades em minutos. Então, queremos y de 30, né? 30 minutos.
Então vamos lá montar a equação diferencial. Temos então que a taxa de entrada RE, né, vai ser velocidade de entrada vezes a concentração de entrada. Então, a taxa de entrada vai ser velocidade 25 litros por minuto vezes a concentração de entrada, que é 0,03 quilogramas por litro, o que vai dar 0,75 quilogramas por minuto. Então, nós vamos encontrar a quantidade de sal em quilogramas. E aí, agora, a taxa de saída. A taxa de saída de sal, né, que eu chamei de RS, velocidade de saída vezes a concentração de saída. A velocidade de saída é a mesma que a velocidade de entrada, 25 litros por minuto. E a concentração de saída é um y de t dividido por 5.000 litros. Só lembrando, né? Quilogramas por litro. Simplificando, a gente vai obter 1 sobre 200 quilogramas por minuto. Então, essa é a taxa com que o sal sai do tanque. Ah, desculpem aqui, faltou o y, né? Bom, tendo feito isso, eu tenho agora que dy dt é a taxa de entrada menos a taxa de saída. Observe, esse menos é porque a vazão aqui eu considero negativa, né? Então, eu vou ficar com dy dt igual a 0,75 menos y sobre 200. Observem que isso aqui é uma equação diferencial separável, né? Antes de a gente resolver, vamos dar uma simplificada aí, tirando o mínimo múltiplo comum. Obtemos então que dy dt é 150 menos y sobre 200. Não quer se atrapalhar na hora de tirar o ln com esse menos aqui na frente do y. Essa equação diferencial ela é linear e separável, tá? Posso resolver dos dois modos. A gente vai resolver por separável, que é mais rápido, né? Eu posso resolver ela da seguinte forma, ó, dy dt é menos y menos 150, para não fazer confusão na hora de fazer uma substituição lá, tirar o ln e esquecer desse menos aqui quando for resolver por separável. Então, eu sugiro deixar o y positivo. E aí eu posso dizer que isso é dy sobre y menos 150 igual a menos 1 sobre 200 dt. Porque, né, a gente sabe que aqui vai dar ln de y menos 150, mas se fosse 150 menos y, daria menos ln de 150 menos y. Então, tome cuidado com essas propriedades aí na hora de fazer esquecer de fazer a substituição, né? Então, isso aqui vai dar ln de y menos 150. E aqui vai dar menos 1 sobre 200t. Não posso esquecer da minha constante, né? Senão vai tudo por água abaixo. E aí, eu quero encontrar o y, aplico a função exponencial, e na ln de y menos 150 é igual a e na menos 1 sobre 200t mais c. Isso aqui vai dar y menos 150, pode tirar o módulo, porque e elevado a qualquer número é sempre um número positivo, né? Então, eu vou ficar com e na menos 1 sobre 200t vezes e na c. Esse e na c eu posso chamar de uma nova constante. Então, fica y menos 150 igual a uma constante e na menos 1 sobre 200. 200
t. Temos então que a solução para a nossa equação diferencial é c e na menos 1 sobre 200t mais 150. Opa. Bom, e aí como é que eu determino t? Eu tenho que ter uma condição inicial, né? Temos que y de zero, que era a quantidade de sal dentro do tanque, era 20, né? kg. Logo, eu vou ter que y de zero é c vezes e na zero mais 150. Y de zero é 20. Vai ficar c, né? E na zero é 1 mais 150. Então, o c vai ser negativo, menos 130. O que isso significa? Temos y de t igual a menos 130 e na menos 1 sobre 200t mais 150. Bom, está aqui a nossa solução para o nosso problema. Porém, ele pede, né? Qual é a quantidade de sal? A gente quer encontrar y de 30, né? Depois de 30 minutos, meia hora. Então, y de 30 vai ser menos 130 e elevado a menos 1 sobre 200 vezes 30 mais 150. Então, o y de 30 é menos 130 vezes e na 3 sobre 20, né? Menos 3 sobre 20 mais 150. Fazendo os cálculos aí, né? A gente obtém que y de 30, ou seja, a quantidade de sal depois de 30 minutos no tanque, é de 38,1 aproximadamente, né, quilogramas. E aí a gente poderia se perguntar, né? Observe que a quantidade de sal aumentou, né? Após 30 minutos, a massa foi de 20 kg para 38, aumentou 18,1 kg. A pergunta é, e qual vai ser a massa depois de um certo período, né? De um longo período no tanque? Depois de 4 horas, 5 horas, 10 horas, por exemplo. Será que a massa vai para infinito, aumenta indefinidamente? Observem que não, né? Se o tempo começar a aumentar indefinidamente, essa parcela aqui do e na menos t sobre 200 vai para zero, né? Então, essa primeira parcela vai para zero e a massa vai dar 150. Então, depois de um longo período, a gente pode dizer que y de t vai para 150 se o t for para infinito. Ou seja, depois de um longo período, a massa se estabiliza. O gráfico desse cara aí seria algo assim, ó. Aqui estaria a massa de 150 e o gráfico, depois de um certo período, cresce exponencialmente, mas tem uma assíntota horizontal aqui, onde o gráfico não passa, né? Então, depois de um certo período, a massa vai ser igual a 150, se estabiliza, digamos assim.